Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bella Itália. O meu nome é Lucas e hoje eu estou sem a minha outra host, a Júlia, porque a Júlia hoje foi no salão de beleza cuidar dos cabelos, como o pessoal diz no interior, né? Foi no instituto. Então a Júlia hoje foi cuidar dos seus cabelos. E como eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês, pessoal, eu decidi aproveitar esse tempo aí que ela foi lá cuidar dos seus cabelos e eu vou falar de um tema importante com vocês, tá? Então hoje estarei sozinho, sentirei falta da minha companheira aqui, minha amada esposa Júlia, mas eu preciso comentar sobre esse tema com vocês, né? E até porque a gente quer ter uma frequência muito grande nos episódios, então talvez mais para frente eu vou gravar outros episódios também sozinha, porque a gente quer ter uma boa frequência nesses episódios aí para divulgar o quanto antes como é a vida no sul da Itália, né? Para quem não ouviu os outros episódios, eu recomendo fortemente que ouça, tá? Nós já falamos aí sobre 3 assuntos, tá? Então nós temos outros assuntos aí super importantes, como aluguel no sul da Itália, emprego no sul da Itália e o clima no sul da Itália, tá? Que todas essas 3 categorias são muito diferentes do norte. Então a nossa missão aqui nesse podcast é divulgar para vocês, trazer ao conhecimento de vocês uma outra realidade, tá? Sobre a Itália. Porque o que acontece, pessoal? Só retomando um pouquinho, né? Para quem tá ouvindo, eu insisto em dizer assistindo. Para quem está ouvindo este podcast pela primeira vez, tá? Como é que a gente surgiu? Por que a gente resolveu criar este podcast? Porque, pessoal, sempre quando a gente busca informação sobre a Itália, seja no YouTube, seja em blogs, tá? Tem bastante informação sobre a Itália, só que 90 e poucos por cento dessas informações vêm de pessoas do norte, pessoas que estão no norte, brasileiros que estão no norte, italianos que falam português e estão no norte. E sempre que essa galera fala sobre a Itália, eles falam do ponto de vista do norte, mas eles falam como se isso valesse para a Itália inteira, tá, pessoal? E não é assim, não funciona assim. Cada região na Itália vai ter as suas peculiaridades, vai ter as suas especificidades, tá? Então, eu não posso, morando aqui no sul da Itália, na Sardenha, que é onde eu moro, tá? Dizer que a Itália inteira funciona assim, da mesma forma que como funciona aqui na Sardenha. Não é assim. No norte é diferente, no próprio sul é diferente, na Sicília é diferente, na Puglia é diferente, na Basilicata é diferente, no Piemonte é diferente. Então, o que incomoda muito a gente é o pessoal do norte produz os conteúdos e fala como se isso valesse para a Itália inteira. E não, pessoal, não é assim, tá? Aqui no sul as coisas são muito diferentes do norte, muito diferentes. É quase como se tivesse outra Itália, tá? Para pontos positivos, tem coisa muito no sul que é muito melhor do que no norte, e para coisas negativas também, tem coisa que no norte é muito melhor do que no sul. Então, assim, o sul tem suas vantagens e desvantagens em relação ao norte, tá? Não é tudo perfeito, mas também está muito longe de ser tudo ruim, tá, pessoal? Tem coisas muito melhores aqui do que no norte. E a nossa missão é divulgar isso, para que vocês saibam as diferenças que existem entre a Itália, né? E possam escolher onde vocês querem morar. Eu quero morar no norte, eu quero morar no sul, eu quero morar no centro, porque também existe o centro também, né? Não é só sul e norte, é o centro também. São as 3 regiões da Itália: norte, sul e centro, tá? Então vamos lá, pessoal. Vocês já viram o título aí do episódio, né? Então qual seria esse segredo, né? Então, pessoal, o segredo para ter qualidade de vida na Itália é morar longe das capitais, tá? Eu tenho assistido muita notícia em relação a como está difícil a vida nas grandes cidades aqui na Itália, tá? Principalmente Milano, Roma e Nápoles,
tá? Essas 3 cidades, vocês podem acompanhar, tá? Também, eu recomendo, inclusive, que vocês acompanhem, se vocês têm vontade de morar na Itália, ou se estão no norte, querem vir para o sul, ou, enfim, se vocês gostam da Itália, acompanhem as notícias, deem uma olhada nas notícias para vocês verem, porque assim, ó, parece que é as mesmas notícias. O caos que acontece em Milano, o caos que acontece em Nápoles, o caos que acontece em Roma, tá? Então, assim, ó, eu queria muito trazer essa visão que eu tenho para vocês. Essa, claro, é a minha opinião pessoal, também é a opinião da Júlia, tá? De que a gente não quer morar em uma grande cidade, tá, pessoal? E quando eu falo de uma grande cidade, nós estamos falando dos capoluogos, né? Que seriam, tipo assim, as capitais. Então, a gente não quer morar numa capital, tá? Talvez a gente precise, em algum momento da nossa vida, a gente precise de coisas que a gente encontra facilmente em capitais, tá? Mas eu vou explicar para vocês qual é a grande sacada, tá? Mas a gente não quer morar em grandes capitais, tá? Então, agora eu vou defender, né, esta tese e explicar para vocês o porquê que vocês não devem morar nas capitais, a menos que seja extremamente necessário, tá, pessoal? Por exemplo, Lucas, mas eu quero fazer a faculdade na Universidade de Bolonha, porque ali é a universidade mais antiga da Itália, eu sei que é uma universidade muito boa e eu quero fazer a universidade ali. Beleza, pessoal? Acho ótimo, é uma ótima universidade, ok. Ou eu quero fazer universidade em Roma, que são eleita as melhores universidades da Itália. Ok, pessoal, tudo bem. Mas assim, ó, de uma forma geral, tá? A gente não está falando de casos específicos aqui. A gente está falando numa forma geral, que a pessoa não tem uma demanda específica, uma demanda que só vai encontrar naquela cidade que é uma capital. Nós estamos falando de uma pessoa que quer recomeçar a vida, que quer recomeçar a vida no sul da Itália, ou quer recomeçar a vida no norte. Então, nós estamos falando para essas pessoas, tá? Então, de uma forma geral, eu diria para vocês com muita segurança que se vocês querem qualidade de vida, fujam das capitais, tá? Fujam, sim, ó. Fujam mesmo das grandes capitais, tá? Então, vamos abordar alguns aspectos aqui, tá? Por exemplo, o trânsito, tá, pessoal? Vamos comparar o trânsito de uma grande capital com uma cidade normal na Itália, tá? Uma cidade do interior, uma cidade de pequeno porte, tá? Eu fiz uma continha rápida aqui. Por exemplo, eu e a Júlia, no ano passado, nós trabalhávamos na praia e nós nunca moramos na praia. Nós sempre moramos mais pro interior, mais ali meio montanha e montanha, tá? Então, a gente demorava 15 minutos de carro para ir da nossa casa até o nosso trabalho, tá? E aí eu coloquei, fiz uma conta aqui, pensando numa pessoa que demora 15 minutos numa grande cidade para chegar no seu trabalho. É um tempo super rápido, né, pessoal? Porque geralmente a pessoa numa grande cidade pode demorar muito mais do que isso. Mas vamos botar 15 minutos para fazer a mesma comparação. Então, em uma semana essa pessoa ficou 3 horas no trânsito. Em um mês essa pessoa ficou 12 horas no trânsito. E em um ano essa pessoa ficou 144 horas no trânsito, tá? Aí vocês vão dizer para mim, sim, Lucas, mas tu também ficou esse tempo no trânsito? Fiquei. Mas agora vamos comparar que tipo de trânsito, pessoal. Aqui onde a gente mora é um lugar super tranquilo, é interior, né? A gente está longe da capital, seguindo o exemplo que eu estou falando para vocês, né? Seguindo o conselho que eu estou falando para vocês, nós moramos longe da capital. E aqui no interior, pessoal, o trajeto da nossa casa até o trabalho, e aqui todo o pessoal aqui da região também tem essa mesma experiência. O trajeto, pessoal, é numa estrada, né, onde a gente vê as paisagens da Sardenha, onde a gente vê as ovelhinhas, as vacas, e assim, poluição, eu diria que sempre existe poluição, é claro, eu sei, mas poluição, assim, ó, a gente não sente, a gente não percebe, praticamente é um nível muito baixo, tá? Por quê? Porque são pouquíssimos carros que ficam circulando, não existe trânsito,
não existe engarrafamento, tá? Então, um trajeto super tranquilo, pessoal. Vai passeando, vai curtindo, não tem tranqueira, entende? A única tranqueira que tem aqui, às vezes, é as ovelhas, que vão passar assim no meio das estradas. Inclusive, eu vou postar essa semana, eu vou postar um vídeo das ovelhinhas na estrada, tá? Que a gente acha super fofo, inclusive, né? Está andando pelas estradas assim e os pastores estão andando com as suas ovelhas pela estrada. Então a gente acha bem, bem legal, né? A gente nunca tinha visto uma coisa dessa, né? Porque no Brasil, eu sou de uma capital, né? Eu sou de Porto Alegre, então jamais pensaria em ver uma coisa dessa. E aqui é super comum. Então, esse é o engarrafamento que a gente tem. É as ovelhas que às vezes ficam na estrada ali e atrasam um pouquinho o trajeto, mas a gente acha super fofo aí isso, né? E numa grande cidade, pessoal? Bom, numa grande cidade vocês já devem imaginar, né? Caos, e eu posso dizer assim, ó, já estive em Cagliari, já estive em outras grandes capitais aqui da Itália, e assim, pessoal, é caótico. É muito caótico, tá? É trânsito, é buzina, é poluição, é ônibus, é tudo que vocês imaginam. Então, assim, ó, é super caótico. Então, nós estamos falando de 144 horas no ano em deslocamento para ir para o trabalho, né? Só que nós estamos falando aqui 140 horas com a qualidade do interior, onde vocês vão se divertindo para o trabalho, voltam para casa se divertindo de uma forma super tranquila, sem congestionamento, sem tranqueira, sem aquela poluição de carro, ônibus buzinando e toda aquela loucura de sinaleira. Aqui, pessoal, aqui não existe sinaleira, pessoal. A gente, em toda a nossa região, aqui, nossa micro-região, a gente já viu uma sinaleira, né? Então, assim, ó, não tem tranqueira, tu não para no trânsito, sabe? Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês sobre o trânsito, tá? A poluição também, já falei, né? Então tá, pessoal. Agora vamos falar sobre aluguel, tá? A diferença do aluguel é gritante, pessoal. É gritante mesmo, assim. A diferença de um aluguel entre morar no interior e morar numa capital é absurdamente. Assim, ó, faz muita diferença, tá? Não tanto no valor, assim, né? Porque nós estamos falando aí de alguns euros, assim, algumas poucas centenas de euros, né? Então, não tanto no valor, né? Mas na qualidade, tá? Por exemplo, eu peguei aqui, ó, 2 exemplos, tá? Hoje, tá, pessoal? Isso eu não tô tirando da minha cabeça. Eu sei como funciona, só que eu ainda quis trazer exemplos super recentes. Eu peguei hoje aqui, tá? 2 exemplos de anúncios que eu vi. Os mais baratos, tá? Para morar no centro histórico, digamos que quem vai morar no centro histórico de Cagliari, por exemplo, tá? Então, teoricamente, não teria necessidade de um transporte, mas numa cidade grande, às vezes a pessoa consegue emprego do outro lado da cidade, então às vezes ela mora no centro, ela consegue emprego em outro lugar, então pode ser que exista essa necessidade ou não, né? Talvez a pessoa consiga, no próprio centro histórico, a pessoa consiga um emprego ali, tá? Então vamos botar assim, ó, o que eu consegui localizar. Um apartamento de 35 metros quadrados, tá? Que é um JK, por 550 euros, tá, pessoal? 550 euros, pessoal. Aqui onde a gente mora, a pessoa aluga 2 casas. Não é brincadeira. Não é exagero, pessoal. 550 euros aqui onde a gente mora, tá? Que eu não vou falar por questões de privacidade, a gente sempre preza pela nossa privacidade, né? Então, assim, mas é interior da Sardenha, então, interior da Sardenha. Por 550 euros, as pessoas alugam 2 casas. E não é 2 casas pequenas, é 2 casas com mais de um quarto, tá? Às vezes até com garagem também. Aluga 2 casas. Em Cagliari, no centro histórico, aluga um JK, onde não existe separação entre o quarto e a casa, né? É uma coisa só, é um cômodo, né? Então a cozinha e a cama ficam no mesmo ambiente, tá? Então um JK de 35 metros quadrados, tá? Por 550 euros. Aí depois o outro que eu achei que é o mais barato, que tem um quarto separado já, 620 euros. 620 euros, pessoal, tá? 40 metros quadrados.
um quarto. É o segundo mais barato que eu encontrei. Então, 620 euros, pessoal, aqui, nossa senhora, aluga 2 casas e 2 casas boas, boas mesmo, tá? 620 euros, pessoal, você aluga uma casa na praia, tá? Tipo assim, ó, os trabalhos aqui geralmente eles são na praia, né? Então, por 620 euros você aluga também uma casa na praia e você pode ir caminhando para o trabalho, não precisa de carro, tá? 550 também. 550, diria que na autoestação é um pouco mais difícil de conseguir, mas é possível, pessoal. É possível, sim, conseguir na praia, no turismo, né? Então, é só procurar bem que acho que consegue, tá? Mas não uma casa muito grande. Então, eu ainda sempre prefiro morar fora da onde acontece o turismo, tá? Onde se encontra aluguéis muito mais baratos e casas muito maiores para ter uma qualidade de vida muito maior, tá? Também trouxe um outro exemplo aqui, ó, pegando uma distância de 15 minutos, tá? Uma casa que eu encontrei em Cagliari, um apartamento, na verdade, que fica a 15 minutos do centro histórico, tá? Que é onde tem ali a maior concentração de trabalho, digamos assim, né? Então seria uma casa por 450, um apartamento por 450 euros, 40 metros quadrados. Tá, pessoal? Aí teria um quarto separado. Tá? 40 metros quadrados, pessoal. 450 euros. De novo, aqui onde a gente mora, no interior da Sardenha, tá? Com 450 euros, vocês alugam uma casa na praia, tá? Talvez não na praia principal, na mais movimentada, mas numa praia menos visada, tá? Aluga uma casa na praia e não é uma casa pequena, não é um apartamento de um quarto de 40 metros. Aluga uma casa de 3 quartos, com garagem. Tudo novo, tudo mobiliada, tá? Então aí sempre entra de novo aquela comparação, né, pessoal? Qual é a qualidade de vida que vocês querem ter? Quando vocês vierem morar aqui na Itália, ou até eu posso estender também um pouco esse conceito para a Europa, tá? Lucas, mas eu não quero morar na Itália, eu quero morar, sei lá, na Alemanha, eu quero morar em qualquer outra parte, tá? Eu quero morar na Espanha, eu quero morar em Portugal. Então, qual é a qualidade de vida que vocês querem ter, tá? Vocês querem ter uma qualidade de vida onde vocês vão morar numa casa, num apartamento de 35 metros quadrados, de 40 metros quadrados, uma casa, um apartamento que tenha um quarto, tá? Ou vocês querem morar numa casa grande, pagando um aluguel super barato, né? E tendo emprego, claro. A gente já quebrou esse paradigma da falta de emprego, né? Aqui, aonde eu tô, no interior da Sardenha, pessoal, tem emprego, tá? Tem emprego, a gente trabalha, então tem esse deslocamento, né? Porque os empregos, eles geralmente estão na praia, né? E a gente não mora na praia, então a gente tem esse deslocamento aí de 15 minutos, às vezes vai ter 20 minutos, às vezes vai ter 30 minutos. Dependendo, quanto mais você se afasta da praia, né? Aluguéis mais baratos, você consegue uma casa muito maior, né? Então, só que, como eu disse, são 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos numa estrada, sem trânsito, né? Onde vocês vão admirando a paisagem, sem nenhum tipo de tranqueira, ou engarrafamento, ou buzina, ou poluição, né? Aparente, né? Claro que existe poluição em tudo que é lugar, mas... Então, tem essa reflexão aí para vocês, tá? O que mais que eu anotei aqui para falar com vocês? O salário, tá? Então aí vocês podem me questionar. Lucas, mas numa grande cidade eu vou ganhar muito mais e vou ter muito mais oferta de emprego, tá? Vamos pensar. Muito mais, não, tá, pessoal? Porque aqui na Itália não existe essa diferença salarial como existe no Brasil. Então, o pensamento de um brasileiro é sempre, na capital eu vou ganhar muito mais. Não vai, tá? E principalmente para quem está começando, pessoal. Para quem está começando, a probabilidade de vocês ganharem exatamente o mesmo salário no interior e o mesmo salário na capital é muito grande. Eu diria que é acima de 90%.
tá? Existe um salário um pouco maior na capital? Existe, com certeza. Mas é um pouco, pessoal, não é muita coisa, não. Não vou dizer assim, é o dobro ou nem é 50% a mais. Não. Eu diria que é tipo assim, ó, é uns 10, no máximo uns 20% a mais. Tá? Estourando 30, estourando assim, ó. Então, e isso para quem já tem experiência, tá? Para quem já tem experiência e para quem faz valer a sua experiência, porque tem isso também. A pessoa vai chegar lá, eles vão te oferecer um salário baixíssimo. E aí tu vai dizer, não, por esse valor de salário eu não trabalho. Entende? Eu só trabalho por tal valor. Porque eu sei que essa é a média da minha profissão. E eu já tenho experiência. Aí a conversa muda, entendeu? A conversa muda porque você fez valer o seu direito e a sua experiência. Mas para quem está começando, pessoal, para quem recém chegou na Itália, para quem está aprendendo italiano ainda, né? Porque às vezes você tem uma experiência, né? Ah, eu tenho uma experiência, Lucas, de garçom, de pizzaiolo, enfim, de qualquer profissão aí que vocês tenham de fácil acesso, tá? De auxiliar de cozinha, principalmente nesse ramo de turismo, né, pessoal? Então, eu tenho uma experiência já, mas eu não falo italiano. Então, pessoal, é quase 100% de certeza que eu vou dizer para vocês que o salário que vocês vão ganhar na capital vai ser exatamente igual ao que vocês vão ganhar no interior, tá? Que vai ser o quê? O mínimo, né? Que já dá para viver muito bem com o mínimo, entende? Porque o salário mínimo aqui na Itália, com o contrato, não estamos falando de trabalho em nero, né? Estamos falando de trabalho que é por fora dos panos ali, né? Nós estamos falando de trabalho com contrato e que o contrato é cumprido, né? Eles que vocês vão trabalhar 8 horas, vocês trabalham exatamente 8 horas. Então, esse tipo de trabalho aqui na Itália, pessoal, é super tranquilo. A gente já fez um episódio aí sobre salários, sobre emprego. Então, ouçam esse episódio que está muito legal, tá? Então, em relação ao salário, não se preocupem com isso. Se vocês escolherem um interior, vocês vão ter trabalho. Claro, escolham um interior de acordo com o que vocês querem, né? Por exemplo, eu quero trabalhar no turismo, né? No sul, eu quero me mudar para o sul e quero trabalhar com o turismo porque eu sei que é nesse setor onde tem a grande maioria dos empregos, né? Então, o que vocês têm que fazer se muda para o interior, mas relativamente próximo a uma praia turística, né? Por quê? Porque aí vocês vão ter esse acesso rápido a essa praia. Não adianta se mudar também para o interior do interior do interior, onde não existe o turismo, né? Ou onde o turismo é super fraco. Então, aí já não faz sentido. Então, sempre tem que ver o que faz sentido para vocês, o que vocês buscam em relação ao que vocês esperam do sul da Itália ou do norte da Itália, entende? Então, nós temos aqui, ok, o salário não é tão diferente assim, tá, pessoal? Eu diria que para quem está começando é praticamente o mesmo. Pessoal, uma coisa que eu já ia quase me esquecendo, os nossos contatos, tá? Quem quiser entrar em contato com a gente, através lá do Instagram é o @BellaItaliaPodcast, tá? @BellaItaliaPodcast, Bella com 2 L's, tá? E quem busca o reconhecimento de uma cidadania europeia, reconhecimento da cidadania italiana, reconhecimento da cidadania alemã, cidadania espanhola, cidadania portuguesa, tá? Pessoal, pode entrar em contato comigo, tá? Porque eu sou genealogista, eu trabalho com isso, trabalho todos os dias com genealogia, com busca por documentação. Eu faço a sua genealogia do zero, do absoluto zero, tá? Muita gente me pergunta assim, Lucas, mas eu não tenho nada, eu não sei nada. Não tem problema, tá, pessoal? Eu desenvolvo a sua árvore genealógica do absoluto zero até que a gente encontre um ancestral europeu, tá? Para que a gente possa verificar o direito de uma cidadania europeia. Eu não preciso nem explicar para vocês aí os benefícios de ter uma cidadania europeia para morar na Europa, né? Mas caso vocês queiram ver mais esses benefícios, entrem lá no meu Instagram, é @lk_genealogia, @lk_genealogia, tá? E me mandem uma mensagem lá que a gente conversa sobre o caso de vocês. E sigam a gente nessas redes sociais aí para continuar acompanhando os nossos conteúdos, tá bom?
Então aqui, qual seria o segredo, tá, pessoal? Para finalizar aqui esse nosso podcast, qual seria o segredo? Pessoal, o segredo seria morar perto de uma cidade. O segredo principal é fuja das capitais, tá? A menos que seja extremamente necessário. Ah, eu preciso porque tem aquela faculdade específica. Eu preciso porque na minha área de atuação só existe emprego nessa grande cidade. Enfim, pelos motivos que vocês tenham. Ok, pessoal. Mas assim, ó, uma recomendação com todo o meu carinho para vocês aí de uma pessoa que não quer que vocês passem trabalho, que não quer que vocês passem necessidade, porque eu vejo todo dia nos jornais o caos que existe nas grandes cidades, tá? E principalmente de Lisboa também, eu acompanho Portugal, por quê? Porque eu sou de origem portuguesa, né? Acredito que esse ano eu esteja reconhecendo a minha cidadania portuguesa, né? Então, assim, tem um carinho bem especial por Portugal, mas eu fico muito triste com o que acontece lá, onde os aluguéis são extremamente caros e os salários são extremamente baixos nas grandes capitais, tá? Então, eu recomendo para você também que está ouvindo e pensa em morar em Portugal, fuja de Lisboa, pessoal, fuja do Porto, fuja de Braga, sabe? Todas essas grandes cidades de Portugal, onde a galera vai, faz o contrário, pessoal. Se você quer ter uma qualidade de vida diferente, fuja daquilo que todo mundo faz. Se está todo mundo indo para Lisboa, todo mundo indo para Braga, todo mundo indo para o Porto, vai para outras cidades, pessoal. Procurem, eu sei que eu tenho certeza que existem outras boas cidades em Portugal, tá? Até tenho uns nomes em mente, mas não vou falar aqui porque eu não tenho um conhecimento tão grande sobre isso, então não quero falar sobre uma coisa que eu não sei, tá? Mas assim, ó, procurem outras cidades em Portugal. Assim como na Itália, procurem um interior em Portugal também. Não precisa um interior remoto, pessoal, onde lá no fim do mundo, onde Judas perdeu as botas lá, não precisa se esconder, tá? A questão não é essa, eu não quero que vocês se escondam, mas fujam das grandes capitais. Mas qual que seria uma solução, tá? Para quem precisa estar perto de uma grande cidade. Às vezes alguém pode me dizer assim, cara, eu preciso ficar perto de uma grande cidade. Eu não consigo ficar longe, ficar no interior, como se diz aqui em italiano, me dá fastidio. Não consigo. Então, o que seria a solução? Morar do lado, pessoal. Morar do lado. Perto de uma grande cidade, numa cidade vizinha, mas não na cidade grande, tá? E existe muita diferença também. Isso aqui é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Existe muita diferença, tá? Qual cidade grande? O que você precisa? Eu preciso de hospital, universidade e um aeroporto, tá? Por exemplo, em Cagliari nós temos tudo isso. Nós temos hospital, nós temos universidade e nós temos aeroporto, tá? O aeroporto de Cagliari não fica bem em Cagliari, na verdade, fica do ladinho ali. Mas é assim, é como se fosse um bairro de Cagliari, tá? Que na verdade é uma outra cidade, é um outro comune, tá? Mas fica ali do ladinho de Cagliari como se fosse um bairro de Cagliari. Numa cidade grande, a gente não sente essa divisão entre um comune e outro, tá? Mas tá ali o aeroporto. Então, Cagliari tem quantos habitantes? Tem 154 mil, tá? Já, por exemplo, em Verona, nós também temos tudo isso. Temos o aeroporto, que também não fica em Verona, fica num comune do lado, mas a gente não sente muito. E Verona ainda é um pouquinho mais longe, a gente sente um pouquinho mais do que em Cagliari, tá? Essa distância de aeroporto e centro de Verona, mas também tá ali do lado, tipo meia hora de carro, se eu não me engano. Já estive lá. Não é muita coisa, tá? Então nós temos também o aeroporto, tem a Universidade de Verona, tem o hospital, pessoal, tem tudo, tá? Só que aí Verona nós já estamos falando de 257 mil habitantes. Cagliari, 154 mil habitantes. Verona, 257 mil habitantes. E aí vocês podem dizer, mas eu quero uma cidade maior ainda, eu quero Milão, por exemplo. Milão já tem 1.300.000 habitantes. Então, qual cidade grande vocês querem, sabe? O que vocês estão buscando?
Se a busca é só por, eu quero que tenha eu quero ficar próximo de uma capital que tenha essas coisas básicas, né? Tipo um aeroporto, um hospital, uma universidade, coisas a mais para fazer. Pessoal, então eu recomendo fortemente para vocês que vocês escolham uma cidade grande, uma capital, no porte, por exemplo, de Cagliari, 154 mil habitantes, ou no porte de Verona, 257 mil, tá? Mas não no porte de Milão, pessoal. 1.300.000, sabe? Porque o que tem lá que nas outras não tem, sabe? Talvez alguma coisa muito específica que vocês precisem, certo? Então o segredo seria, não more na capital, more perto dela, tá? Se isso é uma coisa importante para vocês. Eu diria que para quem está começando a vida, para quem precisa aprender o idioma italiano, para quem precisa, quem está se redescobrindo na Itália, não é importante ficar perto de uma grande capital. Eu digo do lado, né? Pode ficar, por exemplo, a 1 hora de distância, a 1 hora e meia de distância. Se vocês podem pegar o carro, quando eu preciso de alguma coisa na capital, eu pego o carro, 1 hora e meia, eu estou na capital. Beleza? Entendeu? Isso aí seria o ideal para quem está começando a vida. Já tenho uma vivência, eu já tenho os meus projetos, eu quero fazer uma universidade, eu quero conseguir um emprego que é um pouco mais específico, que vai ter só na capital. Perfeito, então qual seria a dica? Morar do lado, por exemplo. Morar a 30 minutos, morar a 15 minutos que seja. 15 minutos eu acho que ainda está dentro, com certeza, 15 minutos ainda está dentro da capital ou da zona da capital onde ainda é caótico. E ainda o aluguel vai custar mais caro, tá? Então eu diria assim, meia hora, por exemplo, 40 minutos, tá? De uma grande cidade, tá, pessoal? Então era isso, o recadinho que eu tinha para dar para vocês, tá? Não se iludam achando que vocês vão morar numa grande cidade, que vocês vão conseguir pagar o aluguel com facilidade, que vocês vão conseguir emprego com facilidade. Emprego, digo que sim, morar numa grande cidade se consegue emprego com muita facilidade, tá? Porém, o aluguel é muito mais caro, o custo de vida ele vai ficar mais caro porque vocês vão querer fazer muito mais coisas que no interior são de graça, fazer um passeio, fazer um piquenique. Geralmente nas capitais a gente se inclina muito mais a fazer coisas pagas e no interior a gente se inclina muito mais a fazer coisas gratuitas, tá? Então, assim, o custo de vida de você vai ser muito maior, o aluguel vai ser maior, a qualidade da casa vai ser muito inferior. A diferença no aluguel não é tanta em comparação por exemplo, praia e praia, só que porque aqui morar na praia custa bastante, tá? Só que em relação ao tamanho da casa, tá? Isso tem que ser muito bem visto, porque em Cagliari, por exemplo, vocês vão morar perto da praia ali, por exemplo, só que qual o tamanho do apartamento? Né? É 35 metros quadrados? É 40 metros quadrados? Aqui, se vocês alugam uma casa na praia pelo mesmo valor, nós estamos falando de uma casa de 2 quartos, entendeu? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, tá, pessoal? Fica esse recadinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse podcast. No próximo, espero que a minha lindíssima esposa já esteja participando também. E é isso aí, pessoal. Fica esse recado aí para vocês, tá? Sigam a gente nas redes sociais e tchau a tutti. Uma ótima semana aí para todos nós. Um abraço. Tchau, tchau.